Amados amigos, uma vez escutei uma história de um bispo. Esse bispo era um bispo do interior. Toda vez que ele ia rezar na catedral, tinha um indigente bêbado na porta da igreja, todas as vezes. Até um dia que o bispo foi celebrar a missa, encontrou esse indigente chamado Santiago, mas dessa vez ele estava arrumado, limpo, com a Bíblia debaixo do braço. E o bispo perguntou para ele: o que aconteceu, Santiago? Santiago respondeu: encontrei Jesus. E o bispo foi celebrar a sua missa. Passou um tempo, novamente o bispo encontrou Santiago na porta da igreja. E o bispo perguntou: o que aconteceu, Santiago? Santiago respondeu: voltei para a igreja católica, padre. É interessante essa anedota, e durante muito tempo eu não entendi, mas o evangelho de hoje nos ilumina a entender essa pequena anedota que fala tanto do nosso caminho à santidade. Estamos lendo o capítulo 15 de São João. É o capítulo em que Jesus conversa com seus discípulos durante a primeira missa. A gente fala a última ceia. E nessa missa, depois de Jesus ter consagrado o corpo e o sangue, Felipe pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. E parece que Jesus faz nesse discurso um caminho para o Pai. O caminho para o Pai é a santidade. É interessante que nesse discurso de Jesus não se preocupa-se com um eu ideal, um eu santo, como se fosse uma dicotomia. Existe o eu e existe aquela pessoa que quer ser santa, algo ser almejado. É interessante que essa história eu ouvi no seminário, talvez porque os seminaristas tinham um ideal de um padre, um ideal de como ser, e não conseguiam alcançar aquele ideal. Odiavam a si mesmos, porque não amavam o seu eu, mas amou aquela imagem que criou, que não é verdadeira. E Jesus em nenhum momento fala de como deve ser, mas fala de uma relação. O segredo do caminho para o Pai está numa relação, não tanto da maneira como eu sou. Por isso ele fala: permanecer em mim, obedece os meus mandamentos. E a palavra que ilumina o evangelho de hoje: amigos. A santidade está mais ligada a ser amigo de Deus. E depois desse passo, Jesus revela que nada depende da gente, tudo depende dele. Eu vos escolhi, eu vos designei. A ação sempre é de Deus. E se continuarmos a ler, e vamos ler na semana que vem, Jesus fala do defensor, que é o Espírito Santo. É ele que vos transmitirá, é ele quem agirá. Claro que a santidade tem uma parte nossa. A partir dessa relação com Deus, tudo é iluminado. Eu não deixo de ser eu, mas iluminado por esse amor de Deus, iluminados por sentir-se amados por Deus, e pelos seus mandamentos a minha vida é iluminada. Por isso essa anedota do Santiago, ele não deixou de quem ele era de ser, ele era aquilo, mas ele buscava no seu coração a Deus. Talvez ser uma outra pessoa, ser uma pessoa arrumada, uma pessoa bem vestida, fosse um jugo muito maior. Talvez fosse só aparência, e ali não havia ação de Deus verdadeiramente. Por isso que esse discurso é como se fosse um afago de Deus. Não se preocupa com essas coisas, tudo é graça, fica em mim e relaxa. E é o que acontece com São Pedro. São Pedro também, a primeira leitura de hoje, nos revela um Pedro preconceituoso. O Pedro, não existe uma dicotomia do Pedro antes de Pentecostes ou Pedro depois de Pentecostes. Pedro é Pedro, mas Pedro agora é agido, conduzido por Deus. Pedro prega a palavra e aparece esse Cornélio. Quem é o Cornélio? O Cornélio era o centurião romano. Quem foram os romanos? Aqueles que mataram a Jesus. Cornélio, ali no coração de Pedro,
ao ver Cornélio paramentado, né, como um soldado romano, como uma pessoa da milícia romana, ele via os algozes, as pessoas que fizeram Jesus sofrer. Ele tem um preconceito. Por isso que hoje a primeira leitura, não é somente uma conversão de Cornélio, mas é a conversão de Pedro. Cornélio é batizado e Pedro fala: agora eu entendo que Deus não faz exclusão de pessoas. Pedro entende que agora a vida é relacional, não é somente uma imagem, não é o sangue, não é a pessoa, mas o desejo, como fala São Pedro, não, que Deus não faz acepção de pessoas desde que o temem, desde as pessoas que o temam. E assim é a nossa vida de santidade. Os santos alcançaram a santidade não porque tinham um eu diferente, mas porque no seu eu deixavam Deus agir, e tiveram pecados. Quando a gente lê aquelas narrações antigas dos santos, né, a hagiografia, parece que santos eram quase anjos na terra. Mas quando lemos os santos atuais, a gente vê uma humanidade tremenda. Quando a gente lê Teresinha do Menino Jesus, a gente vê a humanidade dela, os pecados dela, o cansaço dela, a vontade de não querer rezar, a secura espiritual. São João da Cruz também, vemos todas essas dificuldades. Mas o que fizeram deles ser santos não foi um esforço pessoal deles, mas esse desejo de estar sempre com Deus. E hoje é o Dia das Mães, e mãe sempre é sinônimo de amor, e mãe sempre vai sofrer, não é verdade? Jesus, que é o Filho perfeito, o Filho obediente, como fala São Lucas, foi obediente aos seus pais. Simeão fala para Nossa Senhora: uma espada traspassará a sua alma. A mãe sempre vai estar preocupada, a mãe sempre vai fazer um ninho, proteger os seus filhos, vai amar os seus filhos profundamente. E às vezes o perigo de ser mãe está nisso, porque quem vem de fora não é acolhido. Quantos corações de noras, de cunhados estão magoados porque a sogra amou demais o seu filho, fez uma proteção, e quem entrava era o intruso. E devemos ter esse coração de São Pedro, um coração acolhedor, que abra, que ame. Os santos nunca se acharam melhores do que os outros. Os santos sempre acharam-se um pecador entre os pecadores. Então, amadas irmãs, irmãos, queridos amigos, amigos de Deus, que nosso Deus hoje possa nos dar essa graça de sentirmos amados por Ele, de sentir que Ele está conosco, de que estamos nos seus braços, de caminhar com Ele não é carregar um fardo pesado, mas um fardo leve de amor. Rezar pelas mães, por aquelas que estão aqui entre nós na terra, que Deus possa sempre iluminar os seus corações, dar esperança a elas, fortaleza, por aquelas que já se foram, por aquelas mães que choram a perda de seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.